Olá, meu amigo, tudo bem com você? É muito bom ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Que bom que você tem nos acompanhado semana após semana. E além de você prestigiar o nosso programa, eu peço que você divulgue entre seus amigos, entre a sua família, a fim de que as pessoas possam ser edificadas estudando a Palavra de Deus. E você já sabe, aqui o nosso objetivo é estudar a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos que você conheça a Palavra de Deus, mas acima de tudo, queremos que você, conhecendo, possa fazer melhor a cada dia a vontade do Pai Celestial. E já que você tem interesse em estudar temas da Bíblia, aqui vai uma dica muito importante. Biblia.com.br é um site que lhe permite ter acesso a muitos temas da Palavra de Deus, estudos bíblicos, diversos materiais. Entre lá, biblia.com.br. E você também pode conhecer informações sobre o nosso programa, os nossos convidados e temas, seguindo as redes sociais que aparecem aí na sua tela. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, lemos o seguinte: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O escritor bíblico aqui está falando da revelação. Deus se revela. Agora, por que Deus tomou a iniciativa de se revelar? Qual é o objetivo dele ao se revelar? O que o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm a dizer sobre o ato de Deus se revelar às pessoas? Essas perguntas serão respondidas no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é a revelação, o ato de Deus se revelar. Por que ele toma iniciativa? E o que ele pretende ao se revelar com o ser humano? O que o Antigo Testamento, o Novo Testamento afirmam a respeito do ato revelatório de Deus? A palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação do Senhor a nós. Então é importante conhecer os bastidores e o que nós queremos dizer quando afirmamos que Deus se revela à humanidade. Para nos ajudarem a compreender esse tema, temos hoje dois convidados especiais. Pastor João Marcon, muito obrigado por você ter tirado o tempo para estar aqui conosco. Prazer estar aqui com você, pastor. Muito bem, você está vindo do IAP, né? Do IAP, Instituto Adventista Paranaense. Que fica onde mesmo? Fica em Ivatuba, perto de Maringá, uns 30 quilômetros de Maringá. E você lá é professor de teologia e diretor do seminário. Do seminário, isso. Trabalho ali junto com a nossa equipe de professores de teologia. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado. E o nosso outro convidado, pastor Antônio Tavella, que também vem do IAP, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Uma alegria poder estar aqui, pastor. E você atua em que área lá no IAP? Eu tenho uma função bem direcionada para a formação de pastores que vão atuar na área de educação. Então, além de matérias específicas para formar pastores para serem professores de Bíblia, capelães dos nossos colégios adventistas, algumas matérias que estão relacionadas, como família, desenvolvimento espiritual. Teologia da educação. Teologia da educação, exatamente. Muito bem. São áreas interligadas com esse objetivo específico. O Instituto Adventista Paranaense é uma instituição no interior do Paraná, muito querida, muito bonita, com alguns cursos. Então vamos fazer o seguinte, assista a este vídeo para conhecer um pouco melhor o IAP.
Muito bem, agora que você conhece o Instituto Adventista Paranaense, que tal você enviar o seu filho, o seu sobrinho, ou indicar a instituição para algum parente, para algum conhecido? Lá você vai ter uma boa educação, também se quiser em regime de internato, desde a escola até a pós-graduação. Gostou da ideia? É uma boa instituição, eu conheço pessoalmente, vale a pena, indico. Amigos, o nosso tema hoje é então a revelação. Por que Deus se revela? Por que Ele tomou essa iniciativa? Qual é o interesse, qual é o objetivo dele? O que a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o que a Bíblia diz sobre o ato revelatório de Deus? Eu queria aproveitar aqui e dizer aos nossos amigos que estamos utilizando um material muito bom para abordar esses temas. Vocês conhecem, inclusive, vocês estão aí com eles, né? É um excelente material que nós recomendamos fortemente para você adquirir. É um material volumoso, né? Pode assustar o tamanho, mas você não precisa ler todo de uma vez. Você vai lendo, página após página, capítulo após capítulo. É o Tratado de Teologia. Você pode entrar no site da cpb.com.br e adquirir o seu exemplar. Amigos, eu li aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus se revelou. Por que Deus toma a iniciativa, pastor Tavella, de se revelar? Na condição em que nós estamos, nesse mundo de pecados, com uma série de limitações que foram impostas, o profeta Isaías, no capítulo 59, Deus está dizendo que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Será que podemos ler esse texto? Claro, por favor, pastor. Isaías, capítulo 59. Eu quero tomar a liberdade de ler também os versos 1 e 2. Vamos lá, Isaías 59. O nosso amigo que nos acompanha, além de ter a sua Bíblia pessoal para anotar, você pode ter uma caneta e um caderno para registrar algumas informações que sejam do seu interesse. Então vamos lá. Começa com uma promessa maravilhosa, dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Que triste, né? Muito triste. E não é que Deus se esconda, muito pelo contrário, Ele está dizendo que a postura de Deus é de estar com a mão estendida, com o ouvido aberto. Ele toma a iniciativa para que nós tenhamos conhecimento dele e relacionamento com ele. Mas, especialmente o verso 2, nos diz que a nossa condição, e aí esta palavrinha aqui que é chave nesse estudo, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, pela condição humana de estarmos dominados pelo pecado, então Deus toma a iniciativa para que Ele se revele, para que nós possamos descobri-lo, né, se a gente vai usar novamente aqui o termo. Então, resumindo, a iniciativa de Deus é para que Ele venha ao nosso encontro, porque nós estamos limitados. Por nós mesmos, nós não temos condições. Agora, isso quer dizer que se Ele não tomasse a iniciativa, nós nunca o poderíamos conhecer? Não, com certeza não teríamos acesso a Ele. No coração, a maneira como Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós o impulso para que nós possamos buscá-lo. E eu me lembro agora, com a sua permissão, sim, Atos capítulo 17. O que diz lá? É um momento, é um discurso do apóstolo Paulo a um grupo de pessoas na cidade de Atenas. E o apóstolo Paulo diz: eu vejo que vocês são muito religiosos. Sim. Mas o Deus que eu estou pregando, e ele faz alusão ao verdadeiro Deus, sim, esse Deus é desconhecido. O apóstolo Paulo foi muito inteligente. Começando aqui no verso 16, né? Exatamente, o discurso de Paulo. E eu queria pular ali para o que eu considero que seja a ênfase do discurso dele, que é a partir do verso 22. Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo que sois acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Porque esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio.
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, porque é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E aí, pulando aqui um pouquinho, para o verso 27, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele fez todas as coisas, criou o ser humano, para buscarem a Deus se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, Deus ele nos criou já com esse impulso, eu estou usando essa expressão porque é um anelo, é um anseio do coração do ser humano de se voltar ao seu Criador. Alguns não conseguem nem reconhecer isso de forma assim adequada, só sentem aquele vazio no coração, puxa vida, eu precisava buscar, eu precisava conhecer, mas não sabe nem para onde ir. E nesse sentido, aqui, mais uma vez, a iniciativa de Deus. É Ele que põe essa fome, essa sede da gente conhecer. E mesmo quando o ser humano está adorando a Deus, nem se dá conta, né? Nem se dá Tamanho conta. É o seu distanciamento de Deus, né? Pastor Tavella falou ali a respeito desse anseio. O Salomão, quando escreveu Eclesiastes, já disse no capítulo 3, verso 11. Vamos lá, vamos ler esse texto. Eclesiastes, capítulo 3, 11. Verso 11. Pode ler, por favor. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E aí está a palavra eternidade, a palavra olam, né, em hebraico, que significa eternidade, mas pode significar universo infinito, né? Colocou infinito, colocou algo que desperta o desejo, o anseio por algo superior, por algo maior do que ele mesmo. E nisso está o desejo do ser humano de conhecer este alguém, ou esta pessoa, mas às vezes não sabe, como o próprio apóstolo Paulo, quando disse, talvez tateando possa encontrar, né? Eu estava me lembrando aqui, vocês estão falando disso aí, você mencionou Atos, estava me lembrando aqui do psicólogo, psiquiatra alemão Viktor Frankl, que escreveu um livro extraordinário, Em Busca de Sentido, e ele fala da presença ignorada de Deus. Ou seja, o ser humano, lá no seu íntimo, ele cultiva esse desejo por Deus, mas não conhece, não sabe. E é o pecado que faz isso, essa separação. Exatamente. Né? Ô, pastor Marcon, você hoje é diretor do programa de teologia no IAP, mas você já foi pastor de igreja, você também. A gente percebe facilmente, né, esse distanciamento do ser humano no dia a dia. É uma coisa assim que não existe explicação. Quantas vezes você se depara com pessoas que dizem assim, eu tive uma vontade de vir para a igreja. São pessoas que não são religiosas, pessoas que não são cristãs e muitas vezes não são de uma denominação específica. E você está ali, após uma pregação, uma mensagem da palavra de Deus, ela disse assim, Deus hoje falou comigo, eu de manhã cedo senti esse desejo de vir a uma igreja, via a porta aberta e entrei. Então, essa necessidade, esse anseio está no coração do ser humano, né? E essa busca. Agora, pastor, a questão é que o ser humano por si só, ele não tem como conhecer a Deus. Certo? É por isso que Deus toma a iniciativa. Justamente. Gênesis no capítulo 1, ele fala, quando cria o homem, nos diz o texto bíblico que esta relação ela era muito próxima, ela era muito íntima. No capítulo 1 já descreve toda a teologia da aliança que aparece no capítulo 1, você vendo ali, já nos versos 27 e 28, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E depois no capítulo 2 descreve que Deus formou com as suas próprias mãos, né, mostrando a intimidade, a particularidade dessa criação. Mas é algo também curioso que no capítulo 3, quando nós encontramos o casal, agora após o pecado, em vez de eles se voltarem para o Criador, né, com a mesma intimidade que tinha antes, nos diz a Bíblia que eles se esconderam da voz do Senhor Deus. Está no capítulo 3, quando no verso 8, né,
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus sempre tomando a iniciativa de ir atrás, né? Se ele não tomasse iniciativa, o ser humano talvez não se sentiria motivado, né? Sabe, estou me lembrando aqui atribui-se ao lendário professor, doutor Stephen Hawking, físico, né, inglês, atribui-se a ele a expressão seguinte: eu quero conhecer a mente de Deus. Bonito isso, né? Mas ele não vai, nenhum ser humano conseguiria isso, né? Por iniciativa própria. Se Deus não tomar a iniciativa de se revelar, já ficou claro aqui que nós não o conheceríamos. Exatamente. Pastor, me permite uma observação? Esse anseio, esse anelo, eu repito porque alguns podem interpretar como se a iniciativa fosse nossa, né, do ser humano. Eu tenho sede de conhecer a Deus. Mas até isto é Deus que coloca dentro de nós. Então, sentirmos a necessidade, usando novamente o texto que o pastor mencionou lá de Eclesiastes, Deus, Ele colocou no coração do ser humano essa necessidade. Uma vez eu estava em sala de aula, eu trabalhei muito tempo na área de educação e assim, com ensino médio, educação básica, e um aluno dizendo: pastor, para mim a religião é uma feitura humana, é uma questão social que se impõe de dizer que o ser humano tem que buscar a Deus. Mas quando a gente olha de forma geral, assim, para a história da humanidade, independentemente de onde você encontra o ser humano, você vê o impulso de buscar a Deus. No decorrer da história, em todos os lugares. E a gente chega ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo: vejo, o que ele disse aos atenienses pode se aplicar ao ser humano em todas as épocas. Vejo que sois acentuadamente religiosos. Vocês sentem necessidade de buscar a Deus. A gente olha para as civilizações pré-colombianas. Eles eram extremamente religiosos. A gente olha para civilizações, dizendo civilizações lá no Pacífico Sul, mesmo entre os canibais, os ritos que eles faziam Havia ali, motivação religiosa. A motivação era Rituais, religiosa. Né? Por natureza, o ser humano é religioso. Isto. Mesmo sendo ateu, ele, em certo sentido, expressa uma forma de religiosidade. Né? São o que as pesquisas, os estudos têm mostrado nesses últimos anos, né? Mas isto é iniciativa de Deus. Nós que reconhecemos a Deus como nosso Criador, Deus nos criou assim. E apesar do pecado, como é registrado aqui no livro, depois de ter entrado o pecado, é registrado na Bíblia em Gênesis capítulo 3, o ser humano permaneceu com essa necessidade, buscar a Deus. Muito bem, ficou claro agora aqui nesse primeiro bloco, amigos, que Deus se revela, porque se Ele não tomasse essa iniciativa, nós, como pecadores, nunca teríamos condições de vê-lo. É por isso que, se você sente esse impulso de buscar a Deus, é porque Deus está agindo no seu coração, querendo alcançar você, motivar você e inspirar você. No próximo bloco, nós vamos tratar do objetivo que Deus tem em se revelar e vamos entrar em termos, a terminologia bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que explicam melhor a revelação de Deus. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos estudando o tema da revelação, o ato de Deus se apresentar ao ser humano. Já ficou claro no bloco anterior que a nossa natureza pecaminosa nos impede de vermos a Deus, inclusive de nos relacionarmos com Ele. Se Ele não tomar iniciativa, nós de fato ficamos na escuridão. Agora, pastor Marcon, qual a intenção de Deus ao se revelar ao ser humano? O que Ele quer com isso? Quando nós vamos aos primeiros textos da Bíblia, entendemos que ali existe um conceito, o conceito da aliança. Então, a aliança nada mais é que Deus estabelecendo uma relação entre partes, né? Deus e ser humano. E o objetivo é uma relação amorosa, um pai, um criador, um Deus benfeitor da humanidade que está ali à disposição para se relacionar com seus filhos, mas com o propósito de abençoá-los. O texto de Gênesis, ele é claro que pelo menos 2 vezes fala que Deus
abençoa os seres que ele criou, mas especificamente a humanidade. E essa bênção traz vida, traz um aspecto de o ser humano ver a sua relação como uma dependência de Deus para esta vida, né? O próprio Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o propósito da revelação é restabelecer esta relação quebrada pelo pecado. Então, Deus, ao se auto-revelar, Ele está com o intuito dele de fazer com que o ser humano volte a ter esse pacto, essa aliança, essa comunhão, esse relacionamento que ele teve na criação com os nossos primeiros pais. Agora, é muito bonito isso, porque nesse relacionamento foi o ser humano que falhou, né? Mas é Deus quem toma a iniciativa de buscá-lo. Às vezes, como seres humanos, nós pensamos assim, eu não vou falar com fulano, ele me agrediu, não vou falar mais com ele. Mas Deus está ensinando aqui que a parte agredida tem que tomar iniciativa, né, para restaurar o relacionamento. E no caso aqui, como você mencionou, é restaurar o relacionamento com o propósito de um relacionamento amoroso de salvação, né? De salvação. Agora, pastor Tavella, o Antigo Testamento tem versos muito claros sobre esse tema. Qual que é a terminologia bíblica no Antigo Testamento para tratar do modo como Deus se revela ao ser humano? Mais uma vez, vale a pena a gente lembrar que a ideia é que aquilo que é oculto, aquilo que é desconhecido, seja conhecido. E é interessante que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela não tem necessariamente uma palavrinha específica para esse conceito que a gente está apresentando. A gente deriva do latim, o revelare, que seria o verbo no latim de revelar, tornar conhecido aquilo que está oculto, para a gente colocar dessa maneira. E se a gente fosse encontrar assim diríamos, né, um sinônimo, é trazer à luz, fazer com que a gente conheça. E aí, pastor, deixa eu só fazer ainda voltando ao tema do objetivo de Deus de se relacionar. A grande, a suprema revelação que Deus quer trazer à luz na iniciativa dele é o seu caráter. A grande estratégia que Deus utiliza para que a gente tenha relacionamento com Ele é quando Ele se revela. Ele está querendo dizer quem Ele é, para que dessa maneira nós sejamos atraídos a Ele. E Ele faz isso de inúmeras maneiras, como é manifestado na Bíblia. Mas já que a intenção é relacionamento pessoal, Ele quer nos atrair pela revelação do seu caráter, da sua pessoa. Por que Ele quer apresentar a nós o caráter dEle? O que Ele pretende com isso? Lamentavelmente, talvez a grande estratégia de Satanás, se a gente conhecer a Deus, a gente vai se sentir atraído para Ele, o caráter dele no decorrer da história foi muito distorcido. Então ele está querendo dizer quem ele é, se apresentando como um pai maravilhoso, um pai de amor, o nosso Criador, porque a ideia que infelizmente tomou conta da humanidade é de um Deus tirano, um Deus que injusto, que na revelação da sua vontade Ele não quer o nosso bem, ou quem sabe um Deus que não se importa conosco. Então Ele está querendo se revelar para dizer quem Ele é de fato, que se importa, que se interessa conosco, que o seu plano para nós, essa outra grande revelação, Ele está revelando o seu caráter, Ele está dizendo uma proposta de salvação acima de tudo, mas o plano dele é um plano maravilhoso para nós. Então a revelação é para tornar conhecido, revelado aquilo que está distorcido. E as pessoas, e aí mais uma vez, pastor, aquilo que você disse, por nós mesmos, se Deus não se revelar, nós nunca vamos conseguir ter uma visão clara de quem Ele é e o seu caráter e o seu propósito para nós. De fato, muitas pessoas têm uma imagem distorcida de Deus, né? Uma caricatura de Deus, Sim. Que não é a imagem correta. Estava falando aqui, eu me lembrei, eu fui professor universitário muitos anos, e eu me lembrei de uma jovem estudante que um dia pediu oração pela mãe. Eu já tive várias situações de que jovens pediram oração pelos pais, enfim, mas eu me lembro desse caso. Ela pediu oração pela mãe porque a mãe estava hospitalizada e havia sido diagnosticado um câncer. E eu disse, vou orar. E aí começamos a conversar durante o período, assim, e um dia ela me disse, eu tenho certeza que o meu Deus vai curar a minha mãe. E eu conversei com ela, eu disse que, obviamente, como filha, ela queria, e era
Ótimo que ela pensasse assim. Mas nem sempre as situações terminam bem, né? E ela disse, não. Você não entendeu. O meu Deus vai curar. E, infelizmente, a mãe faleceu. E ela ficou revoltada contra Deus, a jovem. E um dia eu a encontrei sentada nos corredores da universidade e eu me aproximei para conversar. E ela me disse, eu não quero conversar com você, porque o seu Deus não respondeu a minha oração. Mas, na verdade, ela havia dito que era o Deus dela, o meu Deus, né? Agora estava me jogando. Eu entendi a situação, não falei, e enfim. Realmente, as pessoas não têm uma imagem correta de Deus. E o diabo é responsável por isso, né? Sem dúvida. Então, você disse que Deus se revela para dizer de fato quem Ele é. Exato. Muito bem. O pastor Marcon, há um texto extraordinário aqui em Jeremias. Eu queria lê-lo e aí fazer um questionamento a você. Jeremias 47:1 diz assim: Palavra do Senhor. Jeremias 47:1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus antes que o faraó ferisse a Gaza. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Em outros lugares, Levíticos, por exemplo, disse o Senhor a Moisés, dezenas de vezes, assim diz o Senhor. Essa é uma forma de Deus dizer, eu estou falando com vocês, sou eu quem está se dirigindo a vocês? É isso mesmo? Isso mesmo, é a maneira de Deus falar, de se revelar, né? São expressões bíblicas para se referir à maneira de Deus abrir o discurso, abrir o diálogo com o... Agora é auditivo, né? Justamente, é auditivo. E quando você estava falando ali a respeito da relação amorosa de Deus, pastor, me veio duas situações aqui. Quando Deus se relaciona nesse plano salvífico com Israel, que se torna um paradigma do plano de salvação para a humanidade, essa relação de aliança, é interessante que no capítulo 31, ele diz assim, de longe... De Jeremias? Jeremias 31, verso... Jeremias 31. É Deus que está falando, Deus que está revelando quem Ele é. Tá? Ele está dizendo 3, quem Ele é. né? Isso, Ele está dizendo o seu plano, né? O seu plano para a humanidade. Mas especificamente aqui está se referindo dentro do pacto da aliança com Israel, com o seu povo descrito no Antigo Testamento. Naqueles dias, naquele tempo, diz, verso 1 diz, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. E aí no verso 3 diz assim, ó, de longe se me deixou ver o Senhor. É uma ação de Deus. Deus, diz, ele conseguiu, o profeta, ver a Deus. E o que acontece quando essa revelação acontece? De Deus se revelar, de Deus falar, de Deus dizer, né? O que acontece? Dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha o propósito da revelação. A revelação de Deus. Revelar o amor e nos atrair a Ele. Né? Então, quando o Senhor diz, quando o Senhor fala, quando o Senhor... ou às vezes ele aqui nos diz, viu, né? Viu. O Senhor falou antes ali, usou a expressão, viu. falar a voz. Então tem um elemento auditivo. Auditivo, mas tem um o elemento visual. Mas tem um elemento visual aqui. Né? E o elemento visual muitas vezes contempla sonhos, contempla as visões, e algumas situações o próprio Deus, ele apareceu, como o caso de Abraão, que nós temos ali chamadas teofanias, né, as manifestações. O que seria a teofania? Que é a manifestação presencial de Deus ali. Uau, isso é extraordinário. É justamente o caso de Abraão, né? Quando ele estava ali, Deus fazendo promessas relacionadas à aliança, aquilo que ele ia fazer através da descendência de Abraão, a semente, a promessa de um filho que viria, né, para resgatar a humanidade, conforme falou a Adão e Eva, depois em todas as outras gerações, e agora Deus mesmo se apresenta e diz para Abraão, diz o que para Abraão? Né? Eu sou teu Deus, né? Eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação, e assim por diante. E essas manifestações de Deus, elas são algo espetacular. No caso, por exemplo, de Ezequiel, ele vê ali uma tempestade, seres estranhos,
e tudo mais, em cima desses seres estranhos, ele vê a imagem de Deus ali no capítulo 3 de Ezequiel, né? Nós temos ali o texto. Então, essas manifestações de Deus são algo que desperta em nós uma pergunta: qual é o propósito disso? Qual é o propósito? E aqui em Jeremias ele está dizendo isso: de longe eu vi o Senhor. E quando ele viu o Senhor, Deus diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então nós temos aqui te atraí. um Deus que se revela para demonstrar seu amor. Se revela para a questão de apresentar seu plano salvífico, como o Senhor disse, que é um plano que mostra o amor dele, que mostra a bondade dele. Aquele texto de 1 João, capítulo 4, que diz: Deus é amor. Né? Ou então João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, então tem esse elemento auditivo, ele fala, tem o elemento visual, as teofanias, né? Há momentos em que Deus se faz presente em pessoa, há momentos que ele deixa transparecer a sua glória, como no encontro com Moisés. Eu queria ler um texto aqui, pastor Taveira, e fazer uma pergunta. Em Gênesis 6, 17 e 18. Gênesis 6 está contando do anúncio do dilúvio a Noé. E eu leio aqui 17. Porque Deus falando, estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que é na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aqui se observa, então, neste caso e em outros, que Deus escolhe se revelar, há elemento auditivo, há elemento visual, mas ele escolhe pessoas. Aqui ele escolheu Noé, mas ele escolheu Arão, ele escolheu Moisés, ele escolheu Jeremias, ele escolheu Daniel, escolheu Jonas. Então, Deus depende das pessoas, dos profetas, para se revelar? Deus, ele escolhe esse meio pelo qual ele está procurando revelar. Mas eu costumo usar a frase: Deus a si mesmo se basta. E se por um acaso ele tivesse o propósito de usar um anjo, e até fazendo aqui uma alegoria, um anjo mais fraquinho, com a asinha quebrada lá, que viesse aqui para revelar o caráter de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que ele pretende fazer, já seria suficiente. Mas ele escolhe. É esta uma maneira maravilhosa que ele tem de vir ao encontro da humanidade para que seres humanos sejam, e aí na definição, né, daquele que vai transmitir a revelação, seja um porta-voz daquilo que ele está querendo transmitir. E é uma escolha que Deus faz. Ele não precisava, mas por sua graça ele faz isto, de usar o ser humano para ser o porta-voz da sua revelação. Nós citamos aí o exemplo de Noé, mas há o exemplo de Moisés. Eu até queria ler aqui, o exemplo de Jonas. Vamos ler aqui no livro de Jonas, no capítulo 1 mesmo. Aliás, Jonas, nós vemos aqui no capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Nós temos um Deus escolhendo um profeta, pastor Marcon, que diferentemente de Noé se dispôs a fazer tudo, né? Mas Jonas se dispôs a fugir. Então nós temos aqui um Deus que poderia se revelar, porque basta a si mesmo, mas escolhe seres humanos que nem sempre o revelam como ele é, né? Isso é verdade. Temos Balaão também. Temos Balaão. Que chegou, o texto bíblico chega a dizer que os olhos, né, sem respiração e com os olhos abertos, que é o típico da manifestação profética, ele chegou a ver todo o desígnio, inclusive o seu próprio fim, né, e o desígnio de Deus futuro, né, e era um profeta de Deus que se deixou corromper. Quer dizer, há uma liberdade de escolha, uma liberdade do profeta dizer: não, quero realmente fazer a vontade de Deus ou não. E essa ideia, tanto na língua, o pastor Tavella ali falou, na língua hebraica como na língua grega, navi, ou como a palavra
profetos, profeta, que se refere ao porta-voz, né? Aquele que fala, aquele que é o instrumento pela qual Deus vai comunicar a sua mensagem. Então, mas há uma coisa aqui, pastor Adolfo, que é um mistério. Por que Deus escolhe certas pessoas e não escolhe outras? Isso está na sua soberania, na sua presciência, naquilo que, por mais que temos essas questões, como o senhor falou, de um profeta de um homem que responde positivamente, afirmativamente, vai e faz do jeito que Deus quer, o outro que foge, o outro que nega e tal, e tudo mais, o outro que se corrompe, tendo a liberdade do ser humano de escolher, mas essa questão da escolha é algo da soberania de Deus, Sim. da sua, podemos dizer assim, de saber com antecedência o fim antes de todas as coisas, né? Não vamos abordar esse tema no próximo bloco, inclusive eu queria ler aqui Amós 3:7 e fazer uma pergunta para vocês, mas agora o tempo terminou desse bloco. No próximo bloco vamos tratar do texto de Amós 3:7 que diz que Deus depende das pessoas e também vamos falar de outros exemplos no Antigo Testamento e entrar no conceito do Novo Testamento. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando da revelação de Deus. Somos pecadores, não conseguimos nos comunicar com Deus com a nossa própria iniciativa. Por isso Deus vai atrás de nós, Ele escolheu se revelar a fim de que nós possamos entrar num relacionamento salvador com Ele. E nesse processo revelatório, Ele depende de pessoas. Embora pudesse fazer tudo sozinho, Ele escolheu agentes humanos para que pudessem falar do caráter de Deus. E há um texto extraordinário no Antigo Testamento, num pequeno livro escondido ali no Antigo Testamento, o livro de Amós. Você pode ler na sua Bíblia, depois de Daniel, um pouquinho para frente de Daniel, você encontra Amós. No capítulo 3, no versículo 7, está escrito o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Pastor Tavella, aqui é uma indicação muito interessante. Deus se revela através de profetas. E Ele escolhe os profetas para contar-nos os seus segredos. Exato. Quer dizer isso, então, que eu não posso simplesmente sair por aí dizendo que vou me comunicar com Deus, vou ter sonhos, visões e que eu sou porta-voz de Deus? Tem que tomar cuidado com isso, né? Com certeza, com certeza. Hoje, eu diria que até de uma certa forma é comum as pessoas chegarem, e eu já fui abordado por alguém assim, e eu não estou, ao dizer isso, eu não estou julgando a intenção ou nada, eu estou fazendo um contraponto diante do que a Bíblia está dizendo. E a pessoa diz assim: eu tenho uma revelação para te fazer. E a minha segurança, quando alguém diz que tem uma revelação para me fazer, é se ele puder atestar com assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor, que tantas vezes é apresentado na Bíblia, era o selo de autenticidade que o profeta fazia da revelação. Isso quer dizer que se uma pessoa chegar e me falar assim: Adolfo, Deus me revelou que você não deveria mais continuar casado, tem que desfazer o casamento. E agora? Bom, em primeiro lugar, a gente vai questionar muito como é que Deus vai revelar uma coisa que o profeta já revelou que não era. Porque a Bíblia está dizendo que, lá no livro do profeta Malaquias, Deus abomina, Deus tem aversão ao divórcio. A Bíblia está dizendo: casou é para permanecer casado até o fim. Aí alguém chega e diz assim: eu tenho uma revelação para te fazer. E aí vai contrariar o que está dizendo o profeta. E isto já deixa em descrédito. Mas eu queria enfatizar isso, pastor. Deus, Ele escolheu os profetas para que sejam porta-voz dos seus segredos, dos seus mistérios. Ele escolheu os profetas para que Ele possa, através da sua mensagem, revelar o seu caráter e o seu propósito para nós. E a nossa segurança é recorrer àquilo que o profeta, com a autoridade que Deus lhe conferiu. Porque o profeta tinha autoridade quando ele dizia: Deus disse. A gente tomar posse da revelação para a gente entender o caráter de Deus e o propósito dele. Então, fechando, quando uma pessoa chega para mim e diz assim: eu tenho uma revelação porque Deus me revelou, eu questiono, especialmente se a pessoa vai chegar e dizer assim: mas essa revelação está contrário ao que diz a Bíblia.
O profeta falou lá desse jeito, mas agora eu estou falando de outra forma. Não é para que a gente dê crédito para isto. Muito bem, isso significa que nós temos que estar familiarizados com o texto, né? Definitivamente. Caso contrário, é a nossa segurança. Pastor, eu preciso fazer menção, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Novo Testamento, mas em relação a isso que você mencionou, o grande modelo é o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de recomendar para os nossos telespectadores, Mateus capítulo 4, ali a gente encontra a história da tentação, Jesus sendo tentado no deserto. E ele, sendo Deus, mas estando aqui na forma humana, Sim. ele recorreu à palavra de Deus, Sim. aquilo que os profetas tinham registrado, para que ele tivesse segurança. Então, Satanás aparecendo para ele, aqui, o relato aqui de Mateus capítulo 4, eu vou direto aqui na primeira tentação, verso 3. Mateus capítulo 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Criador dependeu do registro profético. Exatamente. Ele foi buscar na autoridade do registro profético a saída, a segurança, a escapatória da tentação. Bom, isso quer dizer então, pastor Marcão, que Deus se revela audivelmente, visivelmente, mas ele escolheu algumas pessoas para registrarem, né? Eu, por exemplo, estou aqui com o texto de Jeremias 36, 1 e 2, que diz assim, Jeremias 36, 1 e 2. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então, há um registro. Esse registro profético está à nossa disposição. Isso significa, pastor Marcon, que é dever de todo cristão conhecer esse registro, né? O produto final da revelação nós temos em nossas mãos, que é aquilo que o pastor Tavella acabou de falar. Jesus diz: está escrito. É a palavra do Senhor. De tudo aquilo que sai da boca do Senhor, Deus viverá o homem. Aqui está o produto final da revelação, né, que é a Bíblia, a palavra sagrada, o meio pela qual, até hoje, Deus continua falando com o ser humano, né, através da Bíblia. Nós estamos falando de revelação, tem a inspiração, e podemos até entrar na questão da iluminação, né, que Deus continua falando através da Bíblia, no livro sagrado, através dos profetas, para nós ainda hoje. E aí está o produto final da revelação. Ô, pastor Marcon, estava pensando aqui o seguinte: o que você teria a dizer a esse cristão, pessoa que você considera cristã, filho, filha de Deus, que não lê o registro profético? Bom, que tem uma Bíblia bonita, grande, dourada, e está lá num lugar especial, mas nunca lê. Só está aberta porque acha que tem alguma coisa saindo da Bíblia aí. O que você diz a essa pessoa? Esses anos todos como pastor, já são 20 anos, pastor Adolfo, que trabalho como pastor, a gente vê muita coisa interessante de pessoas que foram transformadas pela leitura da Bíblia. É uma coisa assim, um mistério, né? Transformadas. Mas outras que perdem essa grande oportunidade de ouvir Deus falando através do texto sagrado, né? Grande oportunidade. Deus, ele falou, ele continua falando e ele vai falar até o tempo do fim, ele vai continuar através da Bíblia. Mas é uma perda muito grande, porque o Senhor falou, como iniciou ali, falando que Deus quer revelar aos seus servos os seus mistérios. Primeiramente aos profetas, que são instrumentos de Deus, mas nós como seus servos. E aí nós temos o capítulo 1 de Apocalipse, que quando fala revelação, podemos aliás, ler vamos entrando aqui esse texto, porque esse texto ele usa a palavra justamente revelação, que é a palavra... É um dos termos, né, que nós estamos analisando. O capítulo 1, verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E aí vem olha só, pastor, que interessante. Vem uma promessa. Aqui diz aqui, bem-aventurados ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Há uma promessa de a pessoa ser feliz. Né? Para aquele que lê a revelação de Deus, aqui nesse caso... O registro, né? O registro aqui está falando do Apocalipse, mas se refere a tudo aquilo que os profetas mencionam. Né? Agora, a palavra revelação aqui, já é o próprio título do livro, né? Apocalipse, ela quer dizer o quê? Vamos daí no sentido, naquilo que o pastor Tavella usou a palavra latina para tirar o véu, né? Descobrir, trazer à luz. E esse é o sentido da palavra grega aqui de Apocalipse. Né? Tirar o véu, deixar claro aquilo que está oculto. E aí, aquilo que está oculto é a referência ao mistério de Deus revelado aos seus servos profetas. Que mistério é esse? É o plano da salvação. Os profetas todos eles tinham foco, tinham a visão de anunciar esse tempo, esta era que chegaria com a vinda do Messias, daquele que viria para resgatar a humanidade. Agora, a gente nota aqui, pastor Tavella, que no Novo Testamento, toda a terminologia bíblica para revelar ou revelação, aponta para Cristo, né? Sim, exatamente. Inclusive o verso diz isso especificamente. A revelação, a gente pode, até o texto aqui do livro do Apocalipse, ele dá essa liberdade para a gente. A revelação de Jesus Cristo como sendo ele o autor daquilo que vai ser revelado, ou a revelação de Jesus Cristo como sendo o objeto a ser revelado. E aí a gente volta para aquilo que é o grande destaque do Novo Testamento. É a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo e ele como o Salvador da humanidade. Então a revelação, como é apresentada na Bíblia, no Novo Testamento, está focada, centralizada em Jesus Cristo. Pastor, me permite aqui um pequeno parênteses. É impressionante como na cultura popular a ideia de Apocalipse, a palavra Apocalipse, é a ideia de mistério, né? Mistério, está encoberto. Sendo ético, eu não quero mencionar aqui... Ou de tragédia, né? Ou de tragédia, claro. As pessoas falam assim, o apocalipse chegou, está frente a qualquer tragédia que tenha acontecido. Mas eu queria destacar esse conceito que no meio religioso tem. Não, o livro do Apocalipse é um livro de mistério. Sendo ético aqui, não vou mencionar a pessoa, mas na televisão uma vez perguntaram assim, fulano, eu queria entender o Apocalipse, mas eu não consigo, o que o senhor tem para me dizer? E ele da televisão ali, do seu posto ali, ele disse, olha, o Apocalipse é um livro selado. Só Jesus Cristo tem autoridade para tirar o selo, fazendo alusão a um texto aqui do Apocalipse. Então não é para você, meu filho. Você não precisa se preocupar em entender o que está no Apocalipse. Tudo contrário do que o texto diz. Exatamente o oposto do que está dizendo. O Apocalipse é revelação. O verbo relacionado com a palavra Apocalipse é revelar, tornar conhecido aquilo que Deus está revelando. E aqui nos diz que ele é destinado a seus servos, essa revelação. E tem uma promessa de bem-aventurado, né? Aquele que lê, aquele que ouve, né? Aquele que guarda isso. E se fôssemos continuar lendo o livro do Apocalipse, veríamos que em outras situações se estimula o estudo da profecia, se estimula a praticar aquilo que a profecia está dizendo. Porque em si a profecia, que nós entendemos muitas vezes profecia, as pessoas pensam que profecia é só ver o futuro e conhecer o futuro. Mas aqui está a beleza da revelação, porque Deus, ao falar o homem através dos profetas, ele pode falar do passado, ele pode estar se referindo ao presente, a acontecimentos que estão ocorrendo, ou mencionar coisas que estão para vir para o futuro. Né? Agora, há um texto extraordinário aqui da experiência do apóstolo Paulo. Paulo foi um desses que teve a revelação de Cristo, né? E Cristo apareceu a ele, né? E ele usou esse argumento muitas vezes ao longo
da sua experiência como pastor, né? Defendendo a sua autoridade apostólica de que foi Jesus Cristo em pessoa que o chamou. Exatamente. Então, no Novo Testamento, igual ao Antigo Testamento, há padrão de sonhos, há padrão de visões. Agora, eu queria ler com vocês aqui Gálatas 1:12. Eu queria que você que está nos acompanhando, pegasse a sua Bíblia, Gálatas 1:12. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz, 11:12. Gálatas 1:11-12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui de novo voltamos ao tema. O centro da revelação no Novo Testamento, quem é? O Senhor Jesus Cristo. E a mensagem da salvação, que é chamada de evangelho, as boas novas, as boas notícias da salvação. Ou seja, o centro da revelação é a pessoa de Cristo. Posso eu pensar que junto com a pessoa de Cristo vem um conjunto de ensinamentos? Está correto pensar assim? Com certeza, com certeza. Toda a revelação de Deus não traz somente a questão de quem Ele é, mas também da sua vontade. E onde que encontra a vontade dele? Na revelação da palavra. Na revelação da palavra. Especialmente se eu ler aí os evangelhos, né? Eu vou encontrar os ensinamentos de Cristo, né? Pastor, por sinal, eu quero abrir mais um parênteses aqui. Todas as vezes que uma pessoa se aproxima de mim dizendo assim, puxa, eu tenho tanta vontade de ler a Bíblia, eu não consigo entender, mas me orienta por onde começar. E eu gostaria dessa sugestão àqueles que estão nos assistindo. O centro da Bíblia são os evangelhos, a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Os evangelistas, eles colocaram ali não apenas a descrição de Jesus quando ele esteve aqui conosco, encarnado, aqui representando, apresentando, revelando a pessoa de Deus, mas ele também, ele ensinou. A Bíblia está repleta dos ensinos de Jesus, repetindo o que o pastor Marcon disse, que é a revelação da vontade dele para nós. Então hoje eu diria, vamos começar a ler a Bíblia? Vamos. Vamos por onde? Começar por onde? Vamos pelos evangelhos, a vida e os ensinos do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso Mestre. Isso é importante. Você me fez lembrar que quando eu não era ainda uma pessoa batizada, né, nas águas, como a Bíblia nos ensina, a pessoa que estava ali me orientando nos primeiros passos, eu perguntei, por onde vou começar a ler a Bíblia? Ele disse, comece pelos evangelhos. E eu comecei pelos evangelhos e descobrir a pessoa maravilhosa de Jesus, tornar a Bíblia com um significado diferente. Com certeza. Muito bem. Sentido diferente. Isso quer dizer, então, que nós temos duas coisas importantes aqui. A primeira é que quando Cristo se revela, ele se apresenta na sua pessoa. Sim. Mas juntamente com ele vem um conjunto de ensinamentos. Sem dúvida. Então, isso significa que a pessoa, quando recebe a Cristo, recebe a pessoa de Cristo na sua vida, mas também tem que receber os ensinamentos que ele apresentou, né? Com certeza, com certeza. Pastor, eu costumo dizer que o chamado de Jesus para que a gente vá até a Ele, em primeiro lugar, é o chamado da salvação. Ele está dizendo, venha a mim porque eu sou o teu Salvador. Mas, invariavelmente, quando uma pessoa se aproxima de Jesus Cristo para tomar posse da salvação, ele diz assim, eu também quero ser o Senhor da tua vida. E aqui ele está fazendo uma analogia, uma comparação de um relacionamento em que ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer nos conduzir como sendo o Senhor, a sua vontade sendo soberana sobre nós. E quando a gente toma conhecimento daquilo que ele está revelando como sendo a vontade dele para a nossa vida, a nossa única segurança é poder dizer, tá bom, Senhor, eu aceito. Se eu te aceito como meu Salvador, eu aceito aquilo que o Senhor está propondo para a minha caminhada aqui nesse mundo. E é isso que dá segurança para a gente. Muito bem, a nossa conversa está boa, mas o tempo acabou. Muito obrigado, pastor Marcon, pastor Tavella. Com alegria. Obrigado a você que nos acompanhou nesse programa, onde falamos da revelação. Não se esqueça, Jesus Cristo se revela na Escritura e através da Escritura. Você quer encontrar a Cristo? Leia a sua palavra todos os dias. Você será abençoado. Até o nosso próximo encontro no programa Teólogos.